Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, historiadora, design de moda e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, professora de História da Arte e mestre em Estudos Contemporâneos das Artes, também produtora do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, que é a Luciana Tis, formada em Marketing e restauradora, e nossa editora do Tarsila Grita. Estamos de volta com a série Construção do Corpo Feminino no século XIX, Moda e Arte, e a gente vai falar hoje sobre, nesse segundo capítulo, sobre a Era Vitoriana. A gente concluiu na semana passada o podcast sobre moda império e moda romântica, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse período em que a mulher cada vez mais vai sendo enclausurada por sua roupa. E o momento da Era Vitoriana é caracterizado, esse nome Vitoriana vem da Rainha Vitória, que foi a rainha da Inglaterra nesse período de 1940 a 1901, e ela vai ser muito importante, tanto que o nome do período, porque ela reina durante um período muito longo, e tudo o que acontece dessas transformações da Revolução Industrial, do imperialismo, da própria moda, são nesse período em que ela está governando. Inclusive, como a Natália falou no podcast passado, a invenção da fotografia, em 1850, mais ou menos, é um período que marca bastante essa era vitoriana. Então, a Rainha Vitória, ela aparece em várias fotografias, porque é justamente desse período, e que faz parte dessa revolução também industrial. E ela também vai ser conhecida pelas fotos, ela faz uma foto do príncipe Albert morto, e aí começa essa moda de tirar fotos de pessoas mortas. Então ela instaura várias modas, por exemplo, a moda do luto, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui nesse período a gente vai ter a coroação da Rainha Vitória, a prosperidade da família ela é percebida na indumentária feminina, a burguesia vai ser forte e ela vai se consolidar, o puritanismo vai ser marca registrada desse período, já que o século XIX ele é considerado o século da infidelidade, e esse puritanismo ele vai ser mostrado na roupa. A gente vai ver também o surgimento da classe média, o consumismo e muitas novidades tecnológicas, todas aquelas que eu citei no podcast anterior. O surgimento da crinolina, a primeira crinolina, ela é feita artesanalmente, ela surge na década de 1840 e é industrializada na década de 1850. E aqui a gente pode ver essa linha do tempo, mais ou menos, da moda vitoriana, que ela começa mais ou menos aqui em 1840, com esses vestidos bem à mostra, o espartilho já bem apertadinho, e fica pontudo também. As saias ficam mais amplas, as mangas diminuem já de tamanho, a gente já não vê lá manga como de 1830, a gente vai ver mangas mais normais. A gente vai ver também os vestidos também vão ficando mais sóbrios. No caso aqui são vestidos de noite, são vestidos porque de todos noite. Eles têm essa parte do colo em amostra, que a gente vê que na era vitoriana cada vez mais se cobre essa área do busto, Sim, de dia. Os vestidos de dia são sempre fechados e os da noite são com o ombro, o colo à mostra, o cabelinho cacheado, presinho atrás, até mesmo para mostrar as joias, da família. Isso aí, os vestidos do dia ficam mais fechados e com cores mais escuras. Aí aqui a gente tem lá a arquiduquesa Maria Henriette da Bélgica, e a gente vê que ela tá com uma crinolina bem grande, as mangas também são bem cheias, o chapéu a gente já vê que ele já dá uma diminuída nessa época, nessa era vitoriana. Ao mesmo tempo que você diminui a aba do chapéu, em contraposição você aumenta o tamanho da saia. Com a crinolina você aumenta o volume e praticamente a pessoa não consegue nem se aproximar da mulher, Então, exemplos de vestido pagode, uma construção típica japonesa. Esse é um exemplo de imperialismo aplicado à moda. Ele tem na sua saia
camadas, né? Assim como também no antebraço, né? Várias camadinhas, que são representações desse pagode japonês. E a gente, como vai ter a invenção da crinolina em 1850, que são essas armações de ferro, né, crinolina, aquela crina do cavalo, elas vão começar a ser então muito populares, né, a partir dessa época. E nos jornais das senhoras vão começar a aparecer esse tipo de peça como parte do vestuário feminino. E as revistas mesmo de moda, né? A mulher vai ficar cada vez mais em casa, então ela começa a receber esse tipo de revistas de entretenimento em casa, né? E aí, nesse artigo do Daily Blades Newspaper, de 1863, ressaltando as qualidades da crinolina, vai falar assim: tão perfeitas são as bandas ondulantes que uma senhora pode ter ao subir uma escada íngreme, encostar-se a uma mesa, se jogar em uma poltrona, passar para o seu lugar na ópera e ocupar mais um lugar em uma carruagem, sem se incomodar e provocando observações rudes de observadores, modificando assim, em um grau importante, todas aquelas peculiaridades que tendem a destruir a modéstia das inglesas e, por fim, permite que o vestido caia em dobras graciosas. Ao mesmo tempo que isso parece um elogio às crinolinas, é uma coisa irônica, né? É uma crítica. É uma crítica, porque você tem que, para entrar numa carruagem, só dá para entrar uma pessoa, dependendo do tamanho da crinolina, só a mulher, né? Para passar numa ópera, para acessar um banco no meio de uma plateia, com uma crinolina daquele tamanho, impossível. Então as coisas tiveram que acabar sendo se adaptadas, né? Da arquitetura, tanto que não dura muito, né? A crinolina não se sustenta, né, tanto. A crinolina grande não. E aqui a gente já tem, ó, a crinolina já em formato de jaula, né? E o vestido já, o braço, as mangas cheias no antebraço, né? São vestidos para o dia. A gente pode ver que eles são bem fechados, de cores mais escuras, né? A gente tem ali o vestido em camadas. Sabe também. O que é interessante observar nesse quadro? É que nessa pintura, é que a gente vê que elas estão em ambiente privado. Então as mulheres, elas se encontravam nesse ambiente privado, elas não estão na rua, igual a gente vai ver no impressionismo, na pintura impressionista, né? E elas estão cuidando das crianças. E as crianças estão vestidas de acordo com a moda. Exatamente. Então elas não estão se encontrando em espaços públicos, elas não estão... elas estão com outras mulheres, se encontrando com outras mulheres. E tinham determinados lugares também que as mulheres não podiam ir, hora determinada também, que elas poderiam sair. Elas não tinham liberdade de andar na rua a qualquer hora. Então a gente percebe que nessa era vitoriana, essa ideia da moral que a Natália falou, cada vez mais vai ter os papéis de gênero mais definidos ali, né? Mulher é mulher e mulher cuida da casa. A mulher ela cuida vai das ser crianças, voltada para conseguir um bom casamento. Então ela tem que tocar piano, ela tem que saber bordar, ela tem que ter boas maneiras para ela poder conseguir um bom casamento. Aí aqui a gente vê mais uma linha do tempo. A faixa de cima a gente vai ver, né, de 1862 a 1868. Os vestidos também de noite. E ele já começa a puxar para trás, né? Você vê que essas crinolinas, apesar de elas ficarem cheias, elas já vão ficando um pouquinho mais para trás. Elipsais, né? A crinolina elíptica. Vai pegando volume na parte traseira do corpo. E esse é um exemplo de uma crinolina de 1860 que é exagerada. Até para vestir a crinolina, ela não consegue sozinha uma pessoa, ela precisa de ajuda. E mesmo assim, as pessoas não conseguem se aproximar do corpo dela para vesti-la. Então tem que ser com cabos compridos, né? As duas mulheres que estão ajudando estão segurando 2 cabos e ajudando a vestir essa mulher. Então é quase como um ritual. Vestir uma crinolina, aí bota a crinolina, né? Aí depois bota uma espécie de uma anágua, né? E aí depois bota o vestido. Aí tem que botar
Então, você tem a anágua, você tem a crinolina, você tem o vestido, aí tem o espartilho, que aí o espartilho também não dá pra pessoa colocar sozinha, tem que ter alguém apertando. Complicado, né? A mulher Assim, é a ideia de gaiola, né? É uma gaiola. Essas fotos me lembram muito. E o vento levou a cena em que ela tá lá vestindo. Até mais. A Scarlett O'Hara. Exatamente, Scarlett O'Hara, ela está sendo vestida. E o legal aqui é que a gente pode ver também a roupa das moças que estão ajudando a ela, né? Que deveriam ser as camareiras dela, né? Que são bem simples. Elas não estão usando nenhum tipo de... Elas estão usando só uma anágua por debaixo. Até porque não tinha como, imagina, uma crinolina vestindo outra crinolina e não ia conseguir nem se aproximar. Não ia conseguir se aproximar. Esse aqui é um exemplo de exagero, né? Um exagero absurdo. Sim. E realmente, isso aí é interessante ver a foto para mostrar que existiu. Que não foi um exagero, assim, inventado pelas charges da época, ou realmente existiu. Esse aqui é uma foto da família das filhas da Rainha Vitória, do Príncipe Albert, quando o Príncipe Albert morre. E por que a gente trouxe, né? Porque é para mostrar esse uso da crinolina. Todas estariam, né, de crinolina. E o luto, né, que é essa imagem, esse vestido preto na era vitoriana, ele passa a ser uma questão. Então, por exemplo, você tem especificações sobre lutos do pai ou luto do sogro, aí você fica 2 meses de luto, ou se for seu cunhado, você fica não sei quantos meses de luto, então assim vai, né? E aí a ideia é que a era vitoriana, esse tipo de roupa vai ser muito ditado pela família, né, da Rainha Vitória, e que vai ser depois perpetuado em toda a moda geral, né? É o moralismo mesmo vitoriano que surge. E aí, né, nas roupas então de festa, como a Natália falou, a gente já vê essa parte de mostrar, né, o colo, para mostrar o colar, mostrar a riqueza. Essa aqui é a Sissi da Áustria, Isabel da Áustria, com esse vestido do Charles Frederick Worth, de 1865. E o que a gente chama a atenção aqui, né? Esse quadro é um ótimo exemplo para mostrar que o interesse do quadro nem é tanto a pessoa, o modelo, mas o vestido. O vestido ele passa a ser um protagonista, um exemplo de riqueza. Você ser rico é você ter um vestido muito poderoso, feito por um grande estilista, no caso Wolff. E a gente trouxe esse quadro justamente para contrapor com os quadros impressionistas que a gente vai ver, os realistas impressionistas que são dessa época. E a Maria Alice Ximenes vai falar assim: o corpo vestido para ocasiões sociais era muito diferenciado, pois havia nítido contraste entre a roupa diária, que era super fechada, né, e a roupa de festa. Enquanto a roupa do dia a dia cobria a mulher, das pernas aos braços e pescoço, as destinadas a festas despiam-lhe o colo, os braços e definiam sua cintura e ancas com saias elaboradas. Aí aqui a gente já começa a ver as charges desse período, com o tamanho das crinolinas que eram feitas, né? São ótimas essas charges, né? São, que a gente vê que socialmente era inviável. Aquelas sendo servidas por um garçom com uma coisa comprida, né? Porque não conseguia chegar perto. Não dava pra chegar perto dessa pessoa. Impossível. Isso é uma espécie de um salão, né? Um salão de arte. Sim. Que era onde tinha esses encontros sociais, onde a mulher se mostrava, né? E aí você vê que, onde realmente a mulher, ela tá ali não só enclausurada na sua roupa, mas também socialmente, porque ela não consegue interagir com ninguém, né? Isso aí, ela tá solitária, né? Cada vez mais. Sim. E aquela ideia de quanto mais rico, maior a manga, que você falou no romantismo, acho que cabe aqui, né? Quanto mais rico, maior a crinolina. Essa outra também é sobre um casal, a mulher com crinolina e o homem. Na primeira tira a gente vê o homem enjaulado pela crinolina. Na segunda, ele irritado com ela, né? Ele chuta a crinolina num ataque de fúria. No terceiro, novamente, ele enjaulado. E no quarto é uma reunião de crinolinas. Mulheres se reunindo com crinolinas. Imagina, né? O espaço que elas ocupam, né?
tem que ter um casarão, né? Então, por isso que a mulher não tinha, pobre não tinha como ter um... Não tinha nem espaço, era o tamanho da casa da pessoa, né? Crinolina. De acordo ali com a primeira charge, né? Ele tá dentro da crinolina. Essa também é ótima, né? Crinolina para doméstica. Para uso doméstico, né? Como é que você... Enquanto doméstica, para fazer serviço da casa. Ou dona de casa mesmo, né? Mas aqui, como ela deve ser uma classe média alta, né? Classe alta, ela com certeza quer que a dona da casa quer que a empregada, as suas empregadas se vistam de acordo, né? Principalmente a sua camareira, né, particular, que tinha muito na época, né? Como, apesar de ser já século XX, né, Downton Abbey mostra que a Lady Mary tinha ainda uma camareira. Então isso era muito comum nas classes altas, você ter uma camareira que fazia todo o serviço para você, colocava a sua roupa, seu brinco, seu cabelo, fazia tudo. Então é uma pessoa que vai limpar a casa de crinolina. De crinolina. Mas, né, que apesar de tudo, ela também quer com certeza que a empregada dela esteja bem vestida. É engraçado, né? Porque como é que vai fazer, né? Impossível, não dá nem pra se abaixar direito, assim, né? Pra não. Uma limpeza, você vai esbarrar em tudo, vai derrubar as coisas. Um horror. Essa aqui é ótima, que é uma mulher de crinolina, uma costureira de crinolina, arrumando a saia da outra. Então ela não consegue se aproximar, ela tem que subir numa mesa pra conseguir atingir a parte de cima ali, né? Pra fazer, amarrar a saia, né? É um ponto na saia. É a camareira, né, praticamente, né, que tá dando ajuste na saia. E essa aqui foi uma nota de jornal mesmo, uma capa de jornal, que são as crinolinomaníacas, que são as ladras. Realmente existiu esse grupo de mulheres que roubavam e que guardavam nas crinolinas os assaltos. Então, salsicha, linguiça, né, garrafas de bebida. Então, elas roubavam e colocavam na crinolina. E aí, vejam só, ela foi despida. Ela está despida, ela está praticamente de calcinha e sutiã, ela está morrendo de vergonha. Vejam só como ela cobre o rosto, né? O vestido está jogado no chão. É uma vergonha, ela foi colocada em vergonha ali, né? A situação... Sim, tá mostrando as partes púdicas dela, praticamente, né? Calcinha e sutiã da época. E aqui é o mesmo caso, né? Uma situação que aconteceu e aí estão procurando alguma coisa... E aí, nisso, eles procuram por debaixo da crinolina. Poderia estar escondido alguma coisa ali. E aí a gente entra nessa parte, né? Como a gente falou do romantismo no podcast passado, fazendo um paralelo a essa moda vitoriana que a gente vê a crinolina. Como era a moda das pessoas que eram da classe média, ou classe baixa, né? As trabalhadoras. E aí a gente vai ver que na arte, indo numa direção oposta, a gente vai ter dois movimentos que são concomitantes à era vitoriana, que são movimentos franceses, que é o realismo e o impressionismo. No realismo, o Gustave Courbet ele vai retratar os trabalhadores do campo, né? E o impressionismo, as pessoas da cidade, de Paris. É claro que no campo você vê um outro tipo de roupa, um outro tipo... Por quê? Porque as mulheres elas tinham que trabalhar ali diariamente, não tinha como usar crinolina. Então, nesse exemplo das peneiradoras de trigo, essas duas mulheres, elas estão de anáguas, ali você vê que tem um certo volume, provavelmente estão de espartilho, porque está bem delineada ali a cintura delas, até porque era uma coisa da moda, da época, enfim, de anos, inclusive, né? E aí, mas elas não estão de crinolina, impossível, né? Se pensar, esse quadro de 1854, a crinolina foi inventada em 1850. Então é outra situação completamente diferente. Elas devem usar só uma sainha mesmo por baixo, porque elas não devem nem ter tanto dinheiro assim nem para fazer, né? Porque é um gasto de tecido muito grande para fazer uma anágua. E elas também tem que ter uma trabalho, roupa pesada, né? Por conta do frio, né? Elas não usavam calças, as mulheres só usavam saias, uma coisa que diferenciava o homem da mulher. Era essa peça, né? Tem a pantalete, né? Que aí ela troca de tamanho, né? Ao longo do tempo, né? Mais curta, mais comprida, mas... Que é uma espécie de calcinha, né? Creio que não esquente muito. O que a gente quer trazer é o seguinte, que naqueles quadros que a gente viu, por exemplo, da Rainha Sissi, o foco do quadro era a riqueza, o poder,
o próprio vestido, né, que ela estava ali usando. E nesses quadros não interessa tanto a roupa, né, mas a ação, a atividade que aquelas mulheres estão exercendo ali. E que para isso elas não têm como usar uma roupa daquelas, né? Que restringe os seus movimentos. Que restringe os movimentos. Essa também é uma mulher assando pão, também no Millet, também realista. Todos eles, tanto Courbet quanto Millet, eles pintam pessoas do campo. Enquanto no impressionismo a gente já vai se voltar para a cidade. E aí esse quadro bem famoso, Almoço na Relva, do Manet, que é um quadro assim super polêmico, a gente pode fazer uma análise gigantesca dele aqui, ele tem várias versões, mas eu não quero nem focar tanto nisso. O que a gente tem aqui é a ideia de que esses personagens estão vestidos com roupas da época, roupas modernas, né? Então esses dois homens, essas duas mulheres, apesar dessa da frente do primeiro plano estar nua, ela estaria vestida, como a gente pode ver ali as roupas dela jogadas perto das frutas. E a mulher que está lá no fundo, no último plano, ela está vestindo uma combinação, né? Uma chamise. Uma chamise. Que seria a primeira roupa mais próxima, a primeira peça mais próxima do corpo, né? Depois se botava espartilho e depois colocava-se a água e aí crinolina e tudo mais. O legal é que esse rapaz da direita aqui que está sentado com a bengala na mão, ele tem um turbante na cabeça, né? Uma barba bem estilo oriental e ele usa um kimono, né? Então assim, ele tá orientalista, né? Que era a moda da época, do século XIX. Exatamente. E assim, essas mulheres, elas assim, no entendimento da história da arte, elas não são ninfas, mulheres mitológicas, elas são mulheres normais. E são mulheres que provavelmente estão ali como prostitutas ou como modelos até desses rapazes, se eles fossem pintores, enfim. O que acontece é que essas mulheres que andavam com os artistas, que eram mais próximas dos artistas, que serviam de modelo para os artistas, elas não tinham tanto acesso a uma moda oficial, uma moda que se usa crinolina, que se usa aquelas roupas mais cheias, mais elaboradas. E tanto que a gente não vê jogado no chão, porque elas estão despidas, né? Não vê espartilho, não vê crinolina, poderia ser uma roupa de campo, né? Mas mesmo assim, a roupa de campo também usava, né? Usava. Crinolina, né? Crinolina. Elas estão bem à vontade, né? Então, vejam que o tipo de roupa dessas pessoas, dessas mulheres, são diferentes. É diferente, né? O tipo de roupa também serve como diferencial social, né? Elas ali são de classe baixa, com certeza. Elas não são de classe alta. Isso aí. Nem estariam se elas fossem de classe alta, elas nem estariam num quadro desses, servindo como modelo. Como modelo. Elas nem estariam despidas com dois homens numa floresta, uma espécie de uma clareira. E com certeza elas estão afastadas porque elas chegaram de barco, como a gente pode ver lá na ponta na direita, lá no último plano. Então, isso não é uma situação de uma pessoa de classe alta. Então, o que a gente pode tirar de conclusão é que na pintura, esse tipo de moda oficial da moda vitoriana, moda de crinolina, enfim, ela não chegava nessas classes mais pobres, né, mais inferiores. Acho que é realmente onde a gente tem mais, né, o foco, onde a gente consegue distinguir exatamente as classes pela roupa. Isso. Porque a pintura impressionista, a pintura realista, vem questionar esse tipo de pintura do poder, esse tipo de pintura que só pinta a pessoa rica, né, e vem trazer um outro tipo de modelo, né. Então esse aqui é um exemplo, né, do que seria essa roupa mais próxima do corpo, essa peça, combinação, que a mocinha lá de trás usa, praticamente pelada, né. Isso pra gente hoje é um vestido, né? Um vestido de verão, né. Então, gente, a gente termina aqui o nosso segundo episódio da série da construção do corpo feminino. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o final do século XIX, a segunda fase da Era Vitoriana e a Belle Époque. Não percam e até o próximo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e nem de seguir a gente no Instagram. @Tarsila Grita. Obrigada. Muito obrigada.